Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente terça-feira. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas notícias aí do tricolor, principalmente também desse mercado da bola do São Paulo. Além disso, Muricy possivelmente de saída lá do São Paulo e também bastidores aí dessa crise política em relação ao impeachment de Casares, que cada vez mais vai ganhando mais proporções. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários. E vamos aí com o vídeo. O São Paulo, não é isso. Vamos dar notícia quente. Tá. Essa é de ontem, que você deu. Tá. Você tá ligeiro, você é bom, menino. Vou te falar. Você tem fonte, velho. Você tem fonte. Fala fonte, né? O homem tem fonte. Fala aí que você tem informação, André. A questão do Alan. Ah, você tem informação exclusiva? Perguntaram aqui no chat também sobre o Alan também. Vamos trazer aqui um panorama. Tá. A questão do Alan. Vamos lá. O São Paulo tem interesse, manifestou esse interesse aos representantes do Alan e travou a conversa quando foi para o Flamengo. Então hoje é uma negociação que está totalmente fria. Ela está fria. Ah, esfriou então. Aí eu quero trazer um pouco do storytelling dessa parada aí. Tipo assim, os representantes receberam o São Paulo muito bem. O Alan recebeu muito bem o interesse do São Paulo. A coisa estava caminhando com o jogador, faltava o acerto com o Flamengo. E foi aí que deu uma travada. O São Paulo oficializou o interesse junto ao Flamengo e as conversas com o Flamengo não evoluíram. E aí quando você fala, mas é porque o Flamengo queria o Marcos Antônio, existia essa possibilidade de uma troca, não chegou a ser uma negociação direta, mas sim o Flamengo tem interesse no Marcos Antônio. E o São Paulo pensa que o Marcos Antônio, e a gente trouxe aqui essa informação, a gente trouxe aspas das fontes do São Paulo dizendo, pode cravar, Marcos Antônio não vai ser negociado com o Flamengo. Sim. Isso posto. O Flamengo entendeu que queria o Marcos Antônio, quer o Marcos Antônio, São Paulo não quer vender, a situação com o Alan foi esfriando. Beleza, tem o interesse de outros clubes também, vamos ver aqui a melhor situação. Tem que esperar o Felipe Luiz, a renovação de contrato. Tem a questão aí do impeachment do Casares. Então, foram vários percalços no caminho que hoje a gente pode dizer que a negociação com o Alan, não vou dizer que caiu, mas ela está congelada. Praticamente, está congelada, está praticamente tá parada. E aqui no chat, né, te perguntam, até o Bruno Andrade... na corda bamba. Na corda bamba. E perguntam assim da questão do Corinthians, porque vocês trouxeram aqui no Fala Fonte que o Corinthians fez uma proposta de empréstimo ao Flamengo para contratar o Alan. Aí tem eu e o Bruno a gente trouxe, tem uma proposta de empréstimo. Aí a gente pode até mandar mensagens, o Bruno pode mandar mensagens também para as fontes dele aqui durante Fala Fonte, para a gente ter um lado Corinthians, né? Para a gente ter uma resposta do lado Corinthians. Mas hoje, com o São Paulo praticamente fora da parada, eu diria para vocês que é um caminho livre para o Corinthians, que olha e enxerga o Alan como um jogador substituto ao Maicon, que foi embora pro Galão. Assim como o Matheus Pereira, que foi contratado agora e está para ser anunciado. O São Paulo ele vive uma crise institucional, né? Ontem, eu e o Luciano Borges, aqui na ESPN Brasil, trouxemos que o Muricy Ramalho ele deve deixar o tricolor do Morumbi nos próximos dias. Ele tem contrato com o São Paulo até o final deste ano, mas uma fonte me disse aqui, vou até ler a mensagem, que o Muricy ele se sente cansado e decepcionado. Ele está afastado do São Paulo desde dezembro por problemas de saúde, questões médicas, ele passou por algumas cirurgias. E o Muricy, né, Hernan, você também tem alguns detalhes sobre isso, essa situação do Muricy na diretoria. Ele é um cara que está cansado toda essa situação do São Paulo, essa crise, caso policial, uma polêmica nos bastidores. E o Muricy é um cara que sempre ajudou tanto o São Paulo, agora parece que ele vai deixar o São Paulo nos próximos dias, já comunicou pessoas próximas e ele é coordenador de futebol, explicando a função dele no São Paulo,
mais uma baixa que o São Paulo terá na diretoria, né, Hernan? O Muricy, muitas vezes, ele é até questionado por alguns torcedores. O que o Muricy faz? O que o Muricy... por que ele não bota a cara? É complexa a posição do Muricy. O Muricy Ramalho é um cara muito grande dentro do clube. Ele é tricampeão brasileiro como treinador. Ele é um dos maiores treinadores da história do São Paulo. Ele é um cara que veio pelas mãos do Telê. Ele é um cara que foi o técnico do Expressinho Tricolor na época do Telê. Ele tem uma história gigantesca no São Paulo. Ele é querido pelo torcedor, ele é amado pelo torcedor e ele é um cara muito apaixonado pelo São Paulo. A função dele, muitas vezes, era assim, ele trabalha todos os dias no CT, tem a questão das viagens que ele não vai pela questão de saúde, mas é um cara que trabalha muito dentro do CT. E é um cara que não quer aparecer, por exemplo, mais que o treinador. E o São Paulo, nesse período de Muricy Ramalho, talvez tenha tido o Dorival Júnior, e foi o Dorival Júnior a época em que o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, que a coisa era mais equilibrada, que o papo era mais reto entre Muricy e Dorival, mesmo porque são amigos, o Dorival foi jogador do Muricy na época do Figueirense e tal. Só que o Muricy sempre teve uma preocupação de não aparecer e de não ser maior que o treinador que está lá. Então, por exemplo, Zubeldia, Carpini, próprio Crespo, que é um cara mais jovem. Então, assim, o Muricy nunca quis essa coisa do protagonismo dentro do clube para não parecer maior do que o treinador que está lá. Sim. E nesse momento em que o São Paulo politicamente está uma bagunça, estamos às vésperas de uma votação de impeachment, isso deixa o Muricy muito fragilizado no sentido de ser um cara muito apaixonado pelo clube. Dessas notícias que saem, isso deixa ele cansado e decepcionado. Triste, decepcionado. Sim. Então, assim, e outra coisa que é importante a gente falar, a saúde do Muricy requer atenção. Aí eu vou trazer um depoimento pessoal aqui. Tá. Eu trabalhei com o Muricy Ramalho durante muito tempo, né, no Sport TV e na TV Globo. E, de fato, o Muricy, nas viagens dos jogos, que a gente viajava junto, estava junto o tempo todo, a saúde do Muricy requer muita atenção e ele é muito cuidadoso com a saúde dele. Porque ele tem diverticulite, é uma doença que tem que ficar cuidando. Minha mãe, por exemplo, tem, e eu sei o cuidado que ela tem com a diverticulite, então não é uma coisa fácil. E quando você tem uma questão emocional ali, algo de estresse, de trabalho, afeta diretamente. O Muricy também teve arritmia. Ele, por exemplo, ele não toma café, ele só toma café descafeinado. Ele gosta muito de tomar café. Ele só toma café descafeinado. Ele tem toda uma dieta, todo um cuidado. Então, assim, hoje seria melhor para o Muricy Ramalho, de repente, dar um tempo. Senão pode afetar ainda mais a saúde dele, toda essa polêmica, né? E ele sente muito São Paulo, né? E é um cara muito grande. É um cara com uma história gigantesca, respeitadíssimo. Sim. Desde o moleque que está subindo da base até o cara que é casca grossa, sei lá, Rafael, Caleri, Lucas, esses caras têm um respeito muito grande. O Muricy chega, o ambiente, o professor Muricy tá aí, professor Muricy. É um cara simples. É um cara completamente diferente do que a gente via lá nas coletivas e tal, no embate e tal. É um cara, assim, extremamente coraçãozão, assim, um cara muito legal. E é um cara que, como você falou, ele que foi campeão como técnico pelo São Paulo e como jogador. Então, sim, a história dele... E era um baita de um jogador. Eu quero que você me dê uma última informação sobre o São Paulo, que nós temos ainda para falar aqui no Fala Fonte. Informação sobre Félix Torres, Hulk, Santos, Botafogo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Então, temos live, temos um tempinho ainda e vamos falar sobre tudo isso. Eu vi uma galera aqui no chat perguntando, quem foi aqui, ó? O Gustavo Frutuoso. Então, diferente. Sabem alguma coisa sobre Igor Júlio no Verdão? Irei falar daqui a pouquinho, tá bom? Mas, André Hernan, a questão do impeachment do Casares, a votação agora, ela será híbrida, então quer dizer que será feita de maneira virtual e também presencial, é isso, Hernan? Me dá mais detalhes disso, por favor. É uma liminar, né? É uma liminar que, e até vou pegar aqui, a terceira vara civil do Butantã, né? Que concedeu essa liminar para a oposição. E assim, ela determina que a reunião para você fazer a votação do impeachment
ela é híbrida, como você falou, presencial e, ao mesmo tempo, online. Sim. Porque o São Paulo fez um pedido, aliás, foi protocolado um pedido no Conselho Deliberativo de que essa votação seja presencial, tivesse sido presencial. E o Wolten Aires, que é o presidente do Conselho Deliberativo, aliado do presidente Júlio Casares, é bom sempre a gente deixar isso claro, Sim. Deu ok para esse pedido, e a votação até então seria presencial. E aí, como a gente vem falando, são muitos conselheiros que muitas vezes tem dificuldade de locomoção, está viajando, o outro está na praia, está trabalhando, tem uma reunião e tal, e foi marcada para sexta-feira, às 6h30 da tarde, que é um horário difícil de trânsito. Até o Morumbi tem, dependendo do lugar que você sai, São Paulo tem trânsito. São Paulo já está com o trânsito voltando ao normal nesse meio para final de janeiro, quando retornam as aulas e tudo mais. Eu, por exemplo, hoje chovendo aqui em São Paulo, para quem não é de São Paulo, mas está chovendo em São Paulo, peguei trânsito para vir para cá. Então, assim, já há um trânsito em São Paulo, 6h30 da tarde de sexta, é complicado. Então, internamente, isso, na gestão Júlio Casares, é motivo de muita atenção. De muita atenção por causa dessa situação em que, se o cara votar online, tem muita gente que já está declarando voto. O Harry Massis, que é o vice-presidente, se tivermos o impeachment, assume o Massis, o Massis já deixou claro que vai votar pelo impeachment do Júlio Casares. Que é o Júlio Casares perdendo aliados. Sim, você tinha alertado no Fala Fonte, como ele perdeu, ele foi enfraquecendo nos bastidores, não é? Perdendo muitos aliados. Então, tem gente que já declarou voto. E aí o cara às vezes fica lá em casa, recebe o link, vota. Então, para a gestão Júlio Casares, para a questão do impeachment, essa é uma derrota. Essa liminar é uma derrota. Para o São Paulo, a Mariana Capra está por lá. Hoje tem gente chegando, a apresentação também no São Paulo. Um São Paulo que vive dias conturbados, né, Mari? Mas se movimentando também como pode. Seja bem-vinda mais uma vez. Oi, Glaucio, é isso. Muito obrigada. Um beijo pra ti, um beijo pros fãs de esporte que estão com a gente. Eu já tô aqui na parte de dentro do CT do São Paulo, porque logo mais o São Paulo vai apresentar o seu novo reforço, o zagueiro Dória, ex-Botafogo. Ele chega com um contrato válido até o final de 2027, podendo ainda renovar por mais uma temporada. Ele que já teve uma passagem aqui pelo Tricolor em 2015, quando veio emprestado pelo Olympique de Marselha. O zagueiro estava livre no mercado desde que rescindiu o contrato com o Atlas do México e chega como a terceira contratação do São Paulo para essa temporada, que já anunciou o goleiro Carlos Coronel e o volante Danielzinho. E ele falou sobre já ter jogado com alguns integrantes do elenco aqui do São Paulo e também sobre essa expectativa para o ano de 2026. Vamos ouvi-lo. Joguei com o Alisson, joguei com o Wendel, joguei com o Luciano. Então tenho amigos aqui que eu acompanhava pelo Instagram do São Paulo e pelo Instagram deles pessoal, né? Vi quando eles foram campeões da Copa do Brasil, né? E, quero participar disso. Tô bem, tô treinando todos os dias. Obviamente não tô com esse ritmo de jogo que a rapaziada tá. Apesar de que eles chegaram também, tem 10 dias de pré-temporada, né? Eu tô treinando já tem um mês e meio, que o torneio lá acabou antes. Mas como eu sabia que poderia pintar alguma coisa, eu tava sempre mantendo em forma. Então, estou bem fisicamente. Em meio à crise política do São Paulo, quem deve deixar o clube é Muricy Ramalho. Ele já comunicou aos parentes e amigos próximos que não deseja seguir na sua função como coordenador de futebol do Tricolor. Isso deve acontecer já nos próximos dias. Ele declarou estar muito chateado, cansado, decepcionado, né, com as situações que vêm ocorrendo nos bastidores do São Paulo. Essa informação dada pelo Felipe Silva e Luciano Borges lá no espn.com.br. E na sexta-feira, às 6h30 da tarde, a gente vai ter a votação do impeachment do Casares, que seria inicialmente 100% presencial no Morumbi, mas que agora, por decisão da Justiça, passa a poder ser feita também de maneira virtual. Os conselheiros que vão votar são 254 e destes 2/3 precisam votar, né,
para que Casares seja destituído do cargo, ou seja, o impeachment só acontece se 2/3 dos conselheiros votarem sim para o impeachment. Então essa situação bagunçada, né, caótica nos bastidores aqui do São Paulo, mas o São Paulo que também está de olho no mercado e recentemente hoje a gente ficou sabendo que as negociações com o Alan do Flamengo esfriaram porque o São Paulo não queria trocar o seu titular Marcos Antônio por um reserva do Flamengo. Então essa questão aí está quase deixada para lá aqui no São Paulo, porque o São Paulo realmente entendeu como absurda essa troca. Essas são as informações que a gente tem do São Paulo por enquanto, Glaucia, e logo mais a gente volta com todas as informações da coletiva de apresentação do novo zagueiro por aqui. Boa, Mari, muito obrigada. Ótima sequência de trabalho aí para você, para nossa equipe, acompanhando a chegada aí do Dória a este São Paulo tanto quanto tumultuado, né? E a gente vê administrativamente como vai se desfazendo, né? Ainda no ano passado saiu o Belmonte, agora o Muricy, pela apuração dos nossos colegas, também deve sair. Na sexta-feira, essa reunião aí para ver se de fato vai haver esse processo de impeachment para cima do Casares. Um São Paulo complicado para o jogador que chega também, né? Com certeza vem nessa expectativa de defender um clube como o São Paulo, mas hoje vai ter que encarar essa pauta, vai ter que encarar essa pergunta, um momento delicado até para quem chega, né? Ele fala sobre um momento de glória do São Paulo na entrevista, né? Se é vencer a Copa do Brasil. Agora, o diagnóstico que a gente fez na temporada passada já de um São Paulo de muitos problemas. Nessa temporada, o prognóstico é de um São Paulo com ainda mais problemas. Isso não sou eu que estou falando, quem falou foi o próprio Luciano. Exatamente, na entrevista. Né? Então, eu acho que existe uma histeria muito grande em relação ao rebaixamento de São Paulo no Campeonato Paulista. Essa possibilidade acho que não vai acontecer. Claro, também não dá pra gente... Eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que tem times muito piores do que o São Paulo. Acho que a proximidade entre as duas temporadas faz essa histeria ser ainda maior, porque parece que a temporada passada nem terminou, você já colou nessa, o São Paulo já de novo tá com muitos problemas, mas é um São Paulo que, para além, obviamente, dessa final fora de campo que tem, né, com o processo de impeachment do Casares, já tem uma final agora contra o São Bernardo no Campeonato Paulista, já estreia no Campeonato Brasileiro num jogo em que, no meu entendimento, São Paulo nem deveria pensar que é contra o Flamengo, são 3 pontos perdidos, porque você precisa redirecionar suas forças no Campeonato Paulista. É muita coisa, dá pra gente falar da bola de neve ou da bola que rola. E falando um pouco sobre a contratação, sobre o Dória, é um jogador que não joga em alto nível desde a temporada 17 e 18, ele passou por muito tempo no futebol mexicano, que é um futebol de exigência menor, e eu não falo nem só sobre a exigência técnica, mas sobre a exigência física, e acho que esse é o grande problema, diferente do Gabriel Paulista, é um jogador que sofreu muito com lesão, então talvez funcione bem nesse time. É curioso, né? Porque foi um último mês de 2025 péssimo para o São Paulo, onde as notícias sobre Casares e diretoria, elas começaram a explodir de uma forma mais grave. E já um início de 2026 com uma estreia muito difícil contra o Mirassol fora de casa, né? Tanto que a derrota aconteceu, porque hoje o Mirassol apresenta um projeto muito melhor do que o São Paulo dentro de campo. Então, é uma temporada que se apresenta de uma maneira bem estranha para o São Paulo. Pois é, imagina para quem chega, ouvir quem já está lá e quem conhece bem o clube falar, torcedores, calma, que esse ano vai ser puxado. Estou trazendo aqui uma matéria do GE, trazendo algumas informações aí do que Crespo falou ontem na coletiva de imprensa, pedindo mais reforço para essa temporada de 2026, abre aspas. Crespo disse que o São Paulo precisa de pelo menos 5 reforços após todas as saídas no elenco de 25 para 26. O técnico considera que o número de atletas à disposição é pequeno e mais chegadas são necessárias para tirar a pressão dos líderes como Lucas Moura, Caleri, que vem retornando de lesões. Abre aspas para Crespo, temos que tentar reforçar com 5, 6 jogadores. Por número, precisamos, por enquanto, continuar a trabalhar e pensar no próximo jogo. Jogar no Morumbi, aqui estamos todos juntos. É difícil demais, então a ideia é estar todos juntos, colocar a cara, fazer o melhor possível para tentar passar neste ano o melhor possível, porque vai ser muito difícil, fecha aspas para Crespo. Nesta janela, que fica aberta até o dia 3 de março, São Paulo já teve as saídas de Mailton, Eric Dineno, Luiz Gustavo, Rigoni e Patrick Lanza. Oscar está discutindo sua rescisão e Rodriguinho negocia com Red Bull Bragantino.
Em contrapartida, o clube anunciou apenas Danielzinho, que fez sua estreia ao entrar no intervalo, e o goleiro Carlos Coronel. O zagueiro Matheus Doria tem negociações avançadas também. E Lucas Ramon assinou um pré-contrato, mas a princípio para chegar no segundo semestre. Dos dois principais nomes do elenco tricolor, Lucas Moura e Caleri estão voltando depois de problemas físicos na temporada passada, e Crespo não quer acelerar o processo da dupla. Atuação muito ruim do São Paulo nessa estreia do Campeonato Paulista, ainda mais nessa semana que vai ser bem agitada devido a essa votação do impeachment aí de Júlio Casares na sexta-feira, jogo contra o São Bernardo no Morumbi na quinta. Enfim, vai ser uma semana longa aí para o torcedor são paulino, mas a torcida não pode abandonar o clube. Tem pessoas incompetentes dentro do clube, mas a torcida tem que tentar levantar e pressionar, fazer a crítica, fazer o protesto, quem sabe conseguir pelo menos o afastamento de Casares. É o que precisa do São Paulo, de novos ares, nova direção. Mas enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!